Fala pessoal, hoje a gente vai, como vocês viram na capa do vídeo e no título do vídeo, a gente vai analisar a redação do Luiz Carlos, tá? Cara, assim, desde já agradeço ele por ter autorizado que eu gravasse esse vídeo aqui, analisando a redação dele, para vocês terem ideia. O Luiz Carlos gabaritou a prova objetiva do Conselho Federal de Medicina, tá? De 50 questões da Banquiades, ele acertou as incríveis 50 questões, tá? E gabaritou, fechou a prova, tá? E ficou em primeiro lugar, tá? Nessa prova, tá? Então, já agradeço desde já o Luiz Carlos aí pela confiança depositada em mim para poder deixar analisar essa redação dele, tá? Quem não conhece o Luiz Carlos, eu tive a oportunidade algumas vezes trocar ideia com ele no WhatsApp. Você não tem ideia de como o cara é humilde, sabe assim? Humilde no sentido de humildade, ser gente boa, tá? Um cara assim, sensacional. Eu falando assim, não vai dar, vocês não vão conseguir saber, mas o cara é muito, muito gente boa, um cara inspirável, sabe? A gente consegue se inspirar nele. E eu peço que ele mantenha esse comportamento dele íntegro, né? Um cara, assim, sensacional, até depois que toma posse. E é isso, tá? Vamos analisar a redação dele. O tema foi isso aqui, tá? Teve um texto motivador, primeiro, o segundo texto aqui, que foi, né, o quadrinho. E a gente também nós tivemos aqui o terceiro texto motivador, tá? Tivemos 3 textos motivador, tá? E aqui é o tema, tá? Considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo argumentativo acerca do tema trabalho em equipe. Então, o tema da redação do Luiz Carlos foi trabalho em equipe. E a importância da ética e da empatia no ambiente profissional, tá? Agora a gente vai para a redação do Luiz Carlos, tá? Pessoal, primeira coisa, eu vou até fechar essa janela aqui, vou fazer isso aqui, tá? E vou dar o zoom para vocês. Por quê? Porque a intenção desse vídeo aqui não é corrigir a redação do Luiz Carlos, tá? Eu poderia fazer isso aqui, né? Ele me autorizou, mas eu não vou fazer isso, eu não vou corrigir a redação dele, para vocês verem que o texto aqui tá bem limpo. A gente vai apenas ler a redação do Luiz Carlos, que fechou a prova, né, que ficou em primeiro lugar nesse concurso. A gente vai apenas ler, tá? Sem compromisso nenhum, o texto, tá bom? Vamos lá. No ambiente profissional, a ética e a empatia são ferramentas imprescindíveis para que se possa alcançar a excelência no trabalho em equipe. O agir ético e empático, né, age como um divisor de águas em qualquer instituição, pois é o que dita a diferença entre organizações compostas de grupos individualistas daqueles dotados de equipes cujas habilidades e responsabilidade são compartilhadas. Aqui ele meteu um cuja, né? Já rapidinho deu uma diferença de grupo individualistas que se preocupa, né, na introdução dele, consigo mesmo, com seus próprios objetivos, para a equipe, né, que se preocupa aí com o bem comum daquilo que foi acordado entre os membros da equipe, tá? Então, beleza, essa foi a introdução dele, de 7 linhas, tá? Eu achei grande, né? Mas foi isso. Vamos lá. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui, né, ele teria que falar sobre a importância da ética, né? A Bancadeu colocou esse aditivo, então você teria que falar, dentro do contexto de trabalho em equipe, sobre a importância da ética e da empatia, tá? Agora ele vai, no primeiro parágrafo, falar sobre a ética, tá? Vamos lá. A ética, ciência responsável pelo estudo da moral, ó, ele meteu logo uma fundamentação convincente aqui. Falou que a ética, né, e meteu um aposto, que é a ciência responsável pelo estudo da moral. No seu campo axiológico, leva a uma profunda reflexão de qual é o melhor comportamento a ser adotado em determinadas circunstâncias. E isso é essencial. Eu senti falta aqui, né, e isso foi, inclusive, descontado dele, a pontuação. Eu ajudei ele a fazer recurso para discursiva, e isso foi um dos pontos que a gente tentou ganhar alguns pontos
para ele, né? Eu senti falta dele não ter colocado os conectivos estratégicos que eu sempre falo para vocês aqui quando eu estou analisando, né? E eu reforço sempre para os meus alunos, tá? Ele não colocou os conectivos estratégicos interparágrafo e intraparágrafo, principalmente após os conectivos, tá? Ou após os períodos, tá? Nesse caso aqui, depois de circunstâncias, tá? Tá, vamos lá. Eu não vou corrigir isso aqui, a gente está apenas lendo, tá? Isso é essencial no ambiente profissional. Haja vista que atitudes desacompanhadas de reflexão, sem se ponderar sobre possíveis impactos, podem essas atitudes, tá? Gerar efeitos negativos, não apenas para a imagem do funcionário, diretamente responsável pela ação, como também para a inteira organização, tá? Assim, um conectivozinho aqui. A ética contribuirá para que tal servidor tome as melhores decisões. Beleza? Lemos o primeiro parágrafo de desenvolvimento do Luiz Carlos, tá? Então ele fez mais um parágrafo de desenvolvimento, agora bem certinho aqui, né? Agora ele vai falar da empatia no ambiente profissional, depois vai concluir a redação dele, tá? Vamos lá. A empatia, que pode ser definida como a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, é uma habilidade de suma importância no ambiente organizacional, já que pode ser... Esse jaqueta é estranho, mas vamos lá. Já que pode ser aplicada, não está correto aqui, jaqueta, tanto no ambiente externo aos clientes, perfeito. Em geral, um ambiente externo, ele colocou aqui, explicou o que seria o ambiente externo aos clientes em geral, quanto no interno, como por exemplo dele aqui, né? Faltaria uma vírgula para isolar, né? Como, por exemplo, são a mesma coisa, então, ou uma ou outra, mas, né? É assim mesmo, tá? Muitas pessoas usam isso aqui. Mas é isso, vamos prosseguir a leitura. Nas relações entre colegas, ponto. Quando a outra pessoa percebe esse cuidado para com a satisfação de suas necessidades, ela busca retribuir tal presteza e cordialidade, o que propicia relações mais harmoniosas entre clientes e atendentes que se relacionam frequentemente. Perfeito. Em termos de argumento, eu achei que o Luiz Carlos foi muito bem, tanto na introdução como nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu realmente achei que os argumentos do Luiz Carlos bateram com o espelho de a resposta esperada da discursiva que a banca forneceu, e eu achei muito fundamentado, tá? Faltou, além disso, né? Ele ficou devendo em alguns pontos aqui, né? A gente já vai ler a conclusão, mas ele ficou devendo em alguns pontos, na minha visão, tá? Eu não corrigi essa redação, tô só dando por cima aqui o que ele ficou devendo, tá? Isso não tira nem um pouco o mérito do Luiz Carlos, tá? Só que é importante a gente aprender também, sempre, né? Sempre a gente tem que aprender, né? E eu, como eu sempre falo, eu achei que ele pecou na falta de inserir conectivos, não qualquer conectivos, mas eu sempre falo, conectivos estratégicos, a redação dele, né? Para dar coesão, né? E ligar as partes do texto, tá? E entre outras coisas, tá? Houve alguns erros aqui, né? Mas eu falei que eu não ia corrigir, mas eu quero só deixar vocês aí ligados nisso aí, tá? A introdução dele, para um texto que pede 30 linhas, eu sempre falo, nunca escreva uma introdução, nunca, de um texto que é no máximo 30 linhas, com 7 linhas, tá? De introdução. E nem 6 linhas de introdução, no máximo 5 linhas, tá? No máximo 5 linhas. Estourando tudo, 6 linhas. Nunca 7 linhas, tá? Se ele fosse meu aluno, ele não iria fazer isso, tá? De 7 linhas. Ele não gabaritou a redação do pessoal. Não gabaritou. Ele gabaritou apenas a prova objetiva. Mas ele tirou uma nota razoável. 8,43 de 10. Foi uma nota legal. Tá? Foi uma nota bem legal. E essa nota dele garantiu que ele ficasse em primeiro lugar, né? Porque o primeiro e o segundo lugar, ele e a pessoa que está em segundo lugar tem diferença de 2 pontos. Então,
um ponto e alguma coisa, tá? Então, claramente, se ele tirasse uma nota menor na redação, certamente ele não seria aprovado, tá? Agora a gente vai ler, né? Então, qual quantidade ideal para um texto que é no máximo 30 linhas de introdução? Eu sempre falo de 3 a 4 linhas, tá? De introdução. Mas isso aqui vocês veem aí nos meus outros vídeos, tá? Vamos ler aqui a conclusão, né? Eu falei introdução. Conclusão do Luiz Carlos. Portanto, nota-se que a ética e a empatia devem ser cada vez mais difundidas e implementadas no ambiente corporativo. Ponto. Dessa forma, os colaboradores exercerão bem seu papel. Quais prestadores, né? Aqui ele deu uma vaciladinha, né? Essa parte aqui do quais, né? Beleza? Quais prestadores de serviços e os usuários, né? Deu uma comidinha aqui, alguma letra, alguma palavra aqui, né? Por sua vez, né? Sentirão efetivamente no atendimento às suas demandas, tá? Beleza, pessoal. Então foi essa a redação do Luiz Carlos, tá? Não é uma redação perfeita, volto a dizer, ninguém faz uma redação perfeita, né? Mas próximo de perfeito não é, mas, e volto a dizer, isso não tira o mérito do Luiz Carlos, que gabaritou a prova objetiva e que ficou em primeiro lugar, e isso prova que você não precisa escrever uma redação perfeita, né? Isso prova isso, tá? Mas foi uma redação que ele usou, e isso sempre salva, pessoal. Bons argumentos bem articulados, salvam erros de coesão, erros de coerência e erros de pontuação. Então, for sintaxe no geral, tá? Argumentos bons, tá? Porque geralmente a penalidade para isso não é tão grande quanto os benefícios advindos de um bom argumento, tá? Bem estruturado. E eu achei que o Luiz Carlos embasou bem aqui o conceito daquilo que a banca queria. Falou sobre o trabalho em equipe, diferenciou grupo e equipe, que é importantíssimo, diferenciou corretamente, falou sobre a ética, primeiro começou falando sobre a ética, né? De acordo com como estava pedindo, e depois, em um parágrafo separado, falou sobre a empatia, perfeita divisão de estrutura dele, foi muito boa, né? E concluiu, tá? Então, essa foi a redação aqui do Luiz Carlos, espero que dê tudo certo aí na posse dele, né? E espero que ele seja, assim como quem passou nas primeiras vagas, nas primeiras posições, seja logo chamado, né? E agradeço novamente aqui ao Luiz Carlos por ter deixado, né, eu analisar essa redação dele, ler, na verdade, que foi uma análise, né, entre aspas, de leitura só, tá? Agradeço muito ele, Deus abençoe nessa sua jornada e tamo junto, falou e até a próxima.